Estava começando a falar de genética com vocês, é isso? Tá? Isso. E aí eu estava naqueles conceitos iniciais da genética, estou certo? Gen alelo, dominante, recessivo, fenótipo, genótipo. E acho que parei por aí, né? Dominante, recessivo foi a última coisa? Tá, obrigado, querido. Então, vamos dar a sequência, pessoal. Se eu tenho dominante recessivo, eu tenho o seguinte conceito importante. Homozigoto ou pro, tá? É o indivíduo que tem os dois genes alelos iguais, tá? Então, ou ele é azão-azão ou azinho-azinho. Então, um é um homozigoto dominante, o outro é o homozigoto recessivo. Mas os dois são homozigotos. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque os dois genes alelos são iguais. E eu tenho o heterozigoto ou híbrido. Bom dia. Híbrido quer dizer mistura, tá? E aí, opa, bom dia. É genes alelos diferentes. Eu tenho um gene dominante e um recessivo. O dominante prevalece. Tranquilo? Tudo bem? Uma coisa importante que tem sempre nos testes, porque assim, ó, não existe como fazer uma questão de genética sem tu saber se o gene é dominante ou recessivo, tá? O exercício tem sempre que te informar de alguma forma, tá? De alguma forma. Então, ele pode dizer diretamente gene autossômico dominante, gene autossômico recessivo, tá? Ou ele pode dizer indiretamente. Se eu digo assim, ó, um homem destro e heterozigoto, tá? Um homem destro e heterozigoto. Se ele é heterozigoto, já sabe que é azão, assim. Tudo bem? Tranquilo com isso? Maravilha. No azão-azinho, quem vale? O azão ou o azinho? O azão. E se ele é destro, quer dizer que o destro é do azão. Então, o azinho é para ser canhoto. Um homem destro e heterozigoto. Se tu sabe que do heterozigoto é o azão que vale, então esse azão tem que dar a característica dele ser destro. Foi? Sim? Tá? Porque se ele é destro e heterozigoto, que vale é o azão, então o azão tem que dizer que é destro. E o azinho, canhoto. Essa é uma forma indireta de te dizer quem é dominante e quem é recessivo. O azinho é sempre recessivo. A gente representa azinho, Pzinho, Czinho, Dzinho, todas as letras minúsculas para dizer que é recessivo. E as letras maiúsculas para dizer que é dominante, porque o que vale é aquela história de fazer o grandão e o pequenininho, né? O fortão e o fraquinho, né? Embora não seja nada disso, né? Mas essa imagem que é passada. Tranquilo? Sem problemas? Ótimo. O que nós temos ainda de conceitos? Genótipo. Genótipo é o conjunto dos genes, tá? As letras, pessoal. As letras. Então, assim, ó. Deixa eu te perguntar, genótipo, tu vai me dizer, ó, o indivíduo é azão, azão, ou ele é azão, azinho, ou ele é azinho, azinho. São as letras, esse é o genótipo, tá? Que vai definir as situações diferentes, tá? Fenótipo. Fenótipos são as
características. Saúde. De nada. São as características. É destro, é loiro, é moreno, o cabelo é crespo, o cabelo é liso, é alto, é baixo. São as características. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Escrever com a mão direita é dominante. Tudo bem? Então, quem é? Oh, rapaz, tudo bom? Quanto tempo? Quem é azão? Azão escreve com a mão direita. Quem é azão, azinho, também escreve com a mão direita. Então, esses dois têm o mesmo fenótipo. Ambos escrevem com a mão direita. Mas o genótipo é diferente. Porque quem é azão, azão, nunca poderá ter um filho azinho, azinho. Porque ele é azão, azão. O azinho, azinho tem que vir um azinho da mãe e um do pai. Se eu sou azão, azão, eu tenho como mandar azinho pro meu filho? Não. Agora, se eu sou azão, azinho, eu posso ter um filho azinho, azinho. Porque eu mando ou o azão ou o azinho. Tudo bem? Tranquilo? É essa a ideia. Quando vocês foram formados, metade dos cromossomos vieram da mãe e a outra metade do pai. Como os cromossomos foram pares, tu ganhou um gene da mãe e um do pai. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, eu posso ter genótipos diferentes, mas o mesmo fenótipo, por causa do gene dominante. Fechou? Tranquilo? Ó, só que esse fenótipo, pessoal, ele é a ação do genótipo mais a ação do meio. E o que, que a gente chama ação do meio, pessoal? Tudo que acontece contigo. Quanto tu conseguiu de comida, quanto tu bebeu, quanto, né, produziu de hormônios, quanto, todas as coisas que acontecem no teu corpo vão influenciar o teu fenótipo. Tranquilo? Tá? Eu. Tá. A junção dos cromossomos dos pais vai dar o genótipo da criança. Isso. Não, não. Não há seleção disso. Isso seria infinitamente mais caro. Já é. O pessoal de casa que não ouviu a pergunta dela, ela está falando de fecundação em laboratório, né? Se existia a combinação do azão com azinho, o que, que era feito, tá? Isso não acontece. Isso aí já é uma questão de seleção genética e não de fecundação. Quando se faz a fecundação em laboratório, é porque por algum motivo da forma natural não está conseguindo. Porque ninguém vai procurar um laboratório, não, estou a fim de pagar para alguém aqui, né? Uma grana boa para ter um filho. Não, né? Tu faz naturalmente. Tranquilo? Então, o que que acontece? Tu tem que ter alguma coisa acontecendo que tu não consegue ter filho. Ou porque é um casal de homens, ou um casal de mulheres, ou um dos dois tem problema na formação dos gametas, né? Alguma coisa tem que estar acontecendo, tá? Sim. Hum. Sim, claro. Porque uma coisa é separar dois tipos de gametas com cromossomos diferentes. E outra coisa é olhar em cada cromossomo
dos 25 mil genes que nós temos e ter que selecionar a zonazinha em todos eles. Tá bom esse ponto? Não, impossível até não é, mas tu vai vender a casa, o apartamento, o carro, pegar o salário do vô, da avó, né? Todo mundo, tá? O outro é fácil, até porque dá para reconhecer o espermatozoide macho com Y e com X pelo comportamento dele no meio líquido. O espermatozoide com Y é mais rápido. Ele se mexe mais rápido, porque o motor é o mesmo, mas ele tem menos peso. Tá? Ele tem um peso molecular muito menor. Então, conforme a mobilidade ali, já vai se distribuindo. Ah, pode dar um erro? Pode, mas vai dar um erro de 1, 2, 3, né? Ali, não no montante geral. Aí dá para fazer isso. E para escolher o sexo da criança, tem 1000 formas de fazer. Tá? Por exemplo, até o horário da fecundação, do ato sexual, pode ser um fator para escolher o sexo da criança. Como assim? Até meio-dia da menina, depois do meio-dia da menina? Não, não é isso. É que assim, ó, se o ato sexual for feito muito próximo do momento da ovulação, a probabilidade aumenta de ser um menino. Não dá uma garantia, mas ela aumenta, porque o espermatozoide Y é mais rápido, chega lá primeiro. Se o ato sexual for feito tempo muito longo antes da fecundação, da função da ovulação, a tendência é maior que seja uma menina, porque o espermatozoide Y vai chegar lá, não tem ninguém. Ele é mais rápido, mas ele é mais frágil, ele começa a morrer. E o X vai chegando devagarinho, quando chega lá, encontra o óvulo. Né? Então, tu faz uma ecografia transvaginal para ver como é que está o estado do ovário, para tu saber que horas tu vai fazer teu ato sexual. Tá? Esse que é para a mulher é mais fácil, né? Porque ela ganhou de Deus um brinquedo de abrir, nós é um de armar, né? Então nem sempre tu arma, né? Então, né? Gera o problema. Fala, alemão. Não existe isso. Não, não. O que acontece é outra coisa. E as pessoas fazem uma confusão do caramba em cima disso. O que acontece é o seguinte, ó, quando o bebê está se formando, existe o processo de uma formação de uma genitália primordial, tá? A genitália primordial, aquela que ainda não foi diferenciada como deveria, tá? Essa genitália, ela é mais próxima visualmente da feminina do que da masculina. E com a ação dos genes, dos hormônios que vão sendo produzidos, aí essa genitália começa a se diferenciar. Ou numa genitália perfeita feminina, ou numa genitália masculina. Então, aquele início, tá? A genitália não está definida. E como visualmente ela parece mais feminina, inventaram esse papo, porque é muito difícil de explicar para as pessoas que não têm estudo, né, ali, ou que não se interessam por esse assunto, de que, ó, existe uma genitália primordial que vai se diferenciar, ela pode se diferenciar em menino, pode se diferenciar em masculino, que as pessoas já não entendem o diferenciar, né, já começa por aí, né, vai ali, pode diferenciar, e aí formar. Então, assim, ó, tudo que bebê nasce menina, depois que vira menino. Não, tá? Isso, na realidade, não existe, né? Tá? Mas o que que tu tem de equivalência? Por exemplo, o clitóris do aparelho reprodutor feminino, ele é muito similar à estrutura do pênis. Porque a genitália primordial, o que gera o clitóris, é o que gera o pênis também. Tá? Então faz essa diferenciação. Tranquilo? E se não tem um hormônio, as coisas não acontecem. O que eu disse aqui, ó, eu vou usar já te respondo, tá, Maria Eduarda? É Maria Eduarda, né? É, tá? Já te respondo ali. O que acontece aqui, ó? Fazendo essa relação. Tem uma não é doença.
uma característica genética que se chama síndrome da insensibilidade androgênica ou da feminilização testicular. O que que acontece? O testículo começa a se formar, começa a produzir testosterona, só que as células da genitália não reconhecem a testosterona. As células do corpo não reconhecem a testosterona. E aí o que que acaba acontecendo? O cara é XY, ele é um homem, mas a genitália masculina não se forma. Mas como ele também não tem os hormônios femininos, a genitália feminina não se forma por completo. Então ele vai ter externamente, que aí é aquela questão visual que eu falei, algo parecendo com uma vulva, tá? Vai ter uma abertura, uma vagina, que não tem continuidade, ela fica fechada, é uma vagina fechada, de fundo cego, porque a vagina é aberta no final, porque tem contato com o útero, né? Ali, ela é fechada, fundo de saco, que a gente chama, o fundo cego, não forma um útero, não forma tubo uterino e não forma ovário. Como não tem testosterona, quando chegar a uma determinada idade, essa pessoa, os seios vão começar a se desenvolver, porque não tem nada que reprima a glândula mamária de se desenvolver, né? Então, ele externamente vai parecer uma menina, mas geneticamente ele é um menino. Relação fenótipo-genótipo, ou seja, o meio não teve o hormônio para ele se formar. Fala, Maria Eduarda. É que, na realidade, é que as coisas vão indo se formando diferente. O ponto crucial de formação do bebê são os 3 primeiros meses. Tá? E o resto é desenvolvimento e amadurecimento, né? Tanto é que quando tu olha numa ecografia de 12 semanas, 14 semanas, o bebê está todo ali, né? Ele tem braço, perna, dedo, né? O que, que ele não tem ainda? Não tem o processo do dente, não tem a unha, não tem o cabelo, né? Os órgãos ainda não estão maduros para funcionar sozinhos. Então, as coisas elas têm um passo a passo para ir. O sistema nervoso tem que começar a se formar antes de uma série de coisas, porque é ele que coordena uma série de coisas, inclusive o batimento cardíaco. Então, existe uma lógica no processo de formação. Quem é que coordena o batimento cardíaco? É o bulbo. Então, isso aqui tem que estar formado, coração batendo. Né? Então, existe uma lógica, né, no processo de formação. O que é secundário vai sendo formado depois. Tipo assim, tem necessidade do Tico aparecer nas primeiras semanas de vida? Não, né? Não vai usar, né? Aliás, ele não vai usar por muito tempo. E tem gente que nunca usa, né? Ou passa a usar e depois deixa de usar, né? Então, tu vai ter, né, uma série de formações que não são necessárias. Então, isso, na realidade, segue uma sequência lógica de formação, né? Tá? Então, sim, consigo selecionar macho e fêmea de forma muito mais simples, né? Azão, azinho, são 25 mil genes. Lembrando que é 25 mil genes, mas cada gene pode ter 2, 3, 4, 5 alelos. Eu posso ter azão, azinho, azinho 1, azinho 2, azinho 3, numa série de situações. Tá? Então, é muito difícil fazer isso. Até daria, mas o custo seria absurdo. Tá? E o dia que a gente conseguir fazer isso com custo barato, vai virar a reverenda porcaria. Porque todas as mulheres vão ter a cara da Angelina Jolie, todos os homens vão parecer o Brad Pitt. Eu não preciso fazer isso, porque segundo o Facebook, eu sou 98% parecido com o Brad Pitt, né? E o Facebook é uma fonte muito confiável, né? Então, né? Não precisa... Mas o resto, tudo vai parecer com o Brad Pitt. Porque o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, é uma questão cultural, né? E a cultura varia de acordo com o tempo, né? Na China, era normal, era mulher, era bonita se tivesse pés pequenos. Então, eles amarravam os pés das mulheres com faixas
para o pé não crescer, aí ficavam uns pés todos deformados, mas era pequeno. Entendeu? Então, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, depende de uma questão cultural. E cultura muda, né? Tá? Tranquilo? Eu ainda estou esperando que ela mude para que os baixinhos sejam os bonitinhos, mas ainda não chegou lá, tá? Tá? Tranquilo? Mas tu tem essa situação aqui, tá? Fenótipo. Outra coisa, pessoal. Cruzamento teste. Pode aparecer também com o nome de backcross ou retrocruzamento. Saúde. Cruzamento teste, pessoal, é cruzar com o recessivo para descobrir se o indivíduo, estou botando todo o texto para todo mundo entender, tá? Com característica dominante é homo ou heterozigoto. É uma questão bem simples, pessoal. Por que cruzar com o recessivo? Tá? Depois eu explico por que retrocruzamento. Eu tenho os olhos escuros, tá? Mas minha avó tinha olhos azuis. Eu sempre uso, por exemplo, quando tem alguma coisa da minha família que dá para usar, eu uso que eu não ofendo ninguém, tá? Então, eu tenho olhos escuros e a minha avó tinha olhos azuis, minha avó por parte de pai. Então, em teoria, eu posso ter dentro de mim o gene para olhos azuis. Só que eu não sei se eu tenho ou não. Tranquilo? Bom, aí o que acontece? Eu quero descobrir se eu tenho. Como eu não vou conseguir pegar os cromossomos e ficar olhando azão, azinho, todos eles, tá? O que acontece fazer? Eu vou fazer isso através de cruzamentos, acasalamentos, certo? Tudo bem? Agora, o que acontece? A Jéssica, por exemplo, tem olhos escuros também. Então, se eu for tentar descobrir se eu tenho gene para olho azul com a Jéssica, e nós tivermos 15 filhos, tá? O que vai acontecer? Eu nunca vou saber se o filho tem olho escuro por minha culpa ou por culpa dela, porque nós dois temos olhos escuros. Agora, se eu pegar uma mulher de olhos claros e eu tiver 15 filhos e os 15 nascerem de olho escuro, eu sei que a culpa é minha. Então, depois de muitos acasalamentos não surgir nenhum recessivo, a probabilidade maior é que eu seja homozigoto dominante. Se surgir um recessivo, eu já sei que eu sou heterozigoto. Então, cruzamento teste é para isso. Por que se surgir um recessivo, eu sei que eu sou heterozigoto? Porque o recessivo é azinho, azinho. E ele recebe um azinho da mãe e um do pai. Se eu mandei o azinho, é porque eu tenho dentro de mim o azinho. Então, eu sou azão, azinho. Tudo bem? Tranquilo? Você tem que ter sempre na cabeça que um vem da mãe e um vem do pai, tá? Sempre os pares é um da mãe e um do pai, um da mãe e um do pai. Tá certo isso, pessoal? Tranquilinho? Então, isso, por que retrocruzamento? Porque Mendel, quando começou a fazer os testes, ele tinha que fazer o teste com aquilo que ele tinha certeza. Então, ele sempre cruzava com o recessivo da geração anterior. Lembra que ele trabalhava com ervilha, né? Ele não ficava cruzando com a avó, né? Ele cruzava com alguém da geração anterior, que ele sabia que era recessivo, que ele sabia que era puro, para ter certeza do que estava acontecendo. Daí o nome de
retrocruzamento, porque pegava as gerações anteriores. Ficou claro isso? Sem problemas? Bom, eles vão fazer bastante para vocês aqueles heredogramas também. Quadradinho com bolinha, quadradinho, tá? Então, o que que acontece, pessoal? É heredograma ou genealogia. Pessoal, alguns símbolos são provenientes dessa segunda palavra, genealogia, porque a genealogia ela pode ser utilizada também só por uma questão familiar. Se alguém aqui, por exemplo, quiser tirar uma dupla nacionalidade, lá um passaporte italiano, né, por exemplo, vai ter que fazer toda a sua genealogia para saber se tem direito a tirar o passaporte italiano ou não. Tranquilo? Sem problemas? É essa a ideia. Então, se estabeleceu, para não serem textos absurdamente longos, né, estabeleceu símbolos para ficar esquemático. Então, o símbolo quadrado é para o homem. O círculo é o símbolo para mulher. Tá? Losango. Desconhecido, indefinido. Esse indefinido não quer dizer que eu não consigo olhar para a pessoa e saber que sexo ela tem. Quer dizer que quem está montando esse esquema não sabe se aquele indivíduo era do sexo masculino ou feminino. Tipo, João e Maria tiveram um filho, mas eu não sei se o filho era um menino ou uma menina, mas eu sei que eles têm um filho. Mas não sei se é menina. Aí eu coloco losango. Isso é muito difícil? Não? Tá. O que que acontece? Qualquer um dos três símbolos, estou botando os três aqui, tá? E vou pintar, achuriar, pontilhar, tá? Esses três símbolos quer dizer que tem o afetado. Aqui tem um esquema que faz com que as pessoas errem questões de genética, que é achar que o pintado é sempre o recessivo. Não. O pintado pode ser tanto dominante quanto recessivo. Por que eu pinto? Eu pinto esse aqui para dizer que ele é diferente desse aqui. Então, esse tem uma característica diferente desse. Então, se eu estiver falando com que mão eu escrevo, aqui vai dizer que é o canhoto. Então, o não pintado é o destro. Eles são diferentes. Se eu pintar o olho azul, o não pintado é olho escuro. Aí, se eu pegar uma característica dominante, ter 6 dedos, tá? Se o pintado tem 6 dedos, ter 5 dedos é não pintado. Tranquilo? É só para diferenciar. Este é de um jeito, o outro é do outro. Claro isso, pessoal? Sem problemas? Então, pessoal, o pintado e o não pintado jamais poderão ter o mesmo genótipo, porque são indivíduos com características diferentes. Gabriela? Fez uma cara estranha, Gabriela. Ó, tá certo? Eles jamais podem ter o mesmo genótipo, porque eles têm características diferentes. Eu tenho características diferentes porque eu tenho genes diferentes. Certo? Tudo bem? Ó, quadrado, risquinho, bolinha. Ou quadrado, risquinho, quadradinho. Ou bolinha, risquinho, bolinha. Tanto faz. Isso quer dizer casamento. Tá? Casou. Saúde. Tá? Casamento. Se tu não gosta dessa palavra, qualquer coisa que indique que eles possam ter filhos. Cruzamento, acasalamento, transa, bimbadinho, o que for, tá? Qualquer coisa. Certo?
Se tiver 2 risquinhos, é porque é casamento consanguíneo. E consanguíneo quer dizer o quê? Entre parentes muito próximos. Primo, irmão. Tá? Primos, irmãos. Irmãos. Isso na história aconteceu várias vezes. E tu sabe que hoje em dia existe uma possibilidade social e uma genética disso acontecer. Social é adoção. Tu tem 2 filhos, deixou para adoção. Embora seja recomendável que os 2 irmãos sejam adotados juntos, nem sempre as famílias querem adotar 2 de uma vez, né? Então, às vezes, pode adotar um numa família, o outro para outra família. A adoção, ela é sigilosa, né? Então, tu não sabe quem adotou essa criança, não sabe quem adotou o irmão daquela ali. Tá? Às vezes vão crescer com famílias diferentes, aí resolve que vão fazer vestibular, vem aqui para o Conecta, né? Resolve fazer vestibular, sentam juntos, começam a conversar, sentem que tem algo em comum, são os pais, mas eles não sabem, tá? E aí pintam um clima entre eles e surge a situação. É baixa? É? É, é baixíssima. É baixíssima, é novela da Globo, né? Mas existe, né? Existe. Aqui no Brasil não tem, tá? Alguns países, uma série de coisas tem, né? Os países árabes, por exemplo, o homossexualismo é ilegal, né? Tá? Então, tu tem uma série de situações, porque leis passam por cultura, né? Tá? Leis passam por cultura. Então, a chance de acontecer é baixa, é baixa. Outra, doação de esperma. Doação de esperma. Que eu vou lá doar meu esperma, né? E ala masculina, isso é gratuito, tá? Não ganha grana com isso, né? Senão tem gente que queria ficar milionário, né? Doando esperma, tá? Ali, vai doar esperma. O que que acontece? Não existe o nome da pessoa, não existe o CPF, não existe foto para tu não reconhecer a pessoa na rua. É uma doação de esperma, a menos que seja tu pediu para um amigo doar o esperma, tu pediu para um parente, né? Ali, mas não tem, né? Ali, tu tem uma descrição da pessoa, é um número e uma descrição. E o casal vai ler aquilo ali e vai resolver escolher pelas descrições. Então, digamos que eu sou lá o número 75 da doação, vai ter a minha descrição, moreno alto, bonito e sensual, a solução dos seus problemas, carinhoso, amante profissional. Tá lá, né? Toda a descrição, toda ali. E aí o que acontece? Se 2 casais escolhem, metade da genética é do pai, né? E quando os 2 se juntarem, vai. Qual é o grande problema de acasalar primos? É que se primos, irmãos, seja o que for, né? Se existe algum gene indesejável, se tem algum gene indesejável, tá? Na família, porque ele dá uma característica ruim, e esse gene é um gene recessivo, né? A chance de tu encontrar em outro indivíduo da mesma família é muito maior do que de uma família aleatória qualquer. Porque por um acaso aquela família também tem que ter, o indivíduo tem que ter. Mas se na minha família eu já sei que tem, basta só a pessoa ter. Né? Ensino médio, fazer genealogia.
É que... Sim, a genética moderna sempre está presente, né? Sempre está presente, tá? Mas é a questão, né? Que assim, ó, no passado não existia nem registro de nascimento, né? Ali decente, né? Então eles não sabiam, ou o pai doava, a mãe, não posso ter mais um filho, já tenho 15, né? Já doava aquele. A mãe não ficava nem sabendo. Não, mas né? Porque antigamente tinha uma penca de filho, né? Ali, ela nem sabendo para quem foi, né? Que já no hospital mesmo já direcionavam para a família, ela não ficava sabendo quem era, né? Até para não haver o arrependimento e querer pegar, porque isso é uma coisa que tem no nosso processo de adoção, né? Foi lá, o Flávio foi lá, resolveu deixar um bebê para adoção, mas se no futuro ele quiser pegar o bebê dele, pode entrar com processo para pegar o bebê, né? O outro criou o tempo todo, né? Porque ele é o pai, né? Então, tem esse problema aí, né? Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Vou virar aqui a câmera só para poder escrever mais lá para o pessoal de casa. Ó, tanto faz se é desse ou desse, tá? O que vai acontecer? Se eu tirar um risco reto do risco que representa o casamento, quer dizer que esse casal teve um filho, tá? Se tiver mais de um filho, o que vai acontecer? Vai ter um traço paralelo ao do casamento e um risquinho para baixo de cada filho. Da esquerda para a direita, do mais velho para o mais novo. Tem uns que não tem, né? TV, Netflix, né? Disney Plus, né? Tá? Então, não tem esse processo. Pessoal, se do risquinho do nascimento, né? Bifurcar e nada emendar os dois, tá? Isso aqui são chamados gêmeos bivitelinos. Gêmeos bivitelinos ou dizigóticos ou ainda fraternos. Então, gêmeos fraternos não é porque gêmeos que se gostam muito, tá? É porque são gêmeos vitelinos. Ok? Tranquilo? Por que bifurcou aqui, pessoal? Porque, em teoria, é para dizer que de um único nascimento nasceu dois. Por isso que bifurcou. Tudo bem? Só que aqui, ó, são os gêmeos diferentes. Então, pode ser um quadrado, uma bolinha, um pintado e não pintado. Todas as combinações aqui são possíveis. Agora, se houver um traço que emende os dois, não interessa a posição desse traço, tá, pessoal? Para aqueles que têm toque, decoram, tem que ser naquela posição, né? Ali, não, tá? É nos dois. Aqui são os gêmeos univitelinos, monozigóticos, eles vêm de um único zigoto, ou idênticos. Aí aqui, ó, quando tem esse traço, se aqui é bolinha, aqui obrigatoriamente é bolinha. Se aqui é quadrado, é quadrado. Se aqui está pintado, aqui está pintado. Tem que ser sempre igual. São os gêmeos geneticamente iguais. Tranquilo? Como hoje já veio bastante perguntas sobre coisas diferentes, já vamos colocar aqui. Pessoal, ter filhos gêmeos univitelinos pode ser uma coincidência muito grande, uma coisa aleatória que aconteceu, mas normalmente tem uma tendência genética da família ter. Gêmeos bivitelinos, tá? Pode ser uma ovulação dupla aleatória, que acontece muitas vezes e a mulher nem fica sabendo, tá? Ou porque aqui depende só da mulher, né? Porque tem que ter dois óvulos, né? Ou é uma tendência genética familiar de sempre ter ovulações duplas.
tá? Então, só para vocês terem uma ideia ali, tá? E não existe aquela coisa popular de gêmeos pulam uma geração. É genética, não amarelinha, tá? Não existe isso aí, né? É. Por que as pessoas sempre dão as suas opiniões de genética observando a sua família? Elas olham pela sua família como é que é e dizem, ah, assim é a regra. Esquece só todo o resto do mundo. Faça. Não, é que assim, ó, às vezes, raramente, tá? Eles usam o meio pintado para dizer que é heterozigoto, tá? Só que nos gêmeos univitelinos, se um for heterozigoto, o outro tem que ser heterozigoto também. Então não tem. A URGS usa metade pintado quando ela quer representar duas características, tá? Eu quero falar da mão e do olho, ou da mão e da cor da pele, da mão, tá? É isso que ela quer. A URGS, quando usa pintar no meio, metade está pintado, metade não está pintado, é porque ela está falando de duas características ao mesmo tempo, para não ter que fazer dois esquemas, né? Vai num e pinta. Usa metade do símbolo para uma, metade do símbolo para outra. Tá? Porque senão teria que fazer um esquema para isso, um outro esquema para aquilo, né? Então, põe tudo num só. Quando tem um útero de Delfo, que a gente chama isso, tá? Quando tem duplicação de útero, tem mais possibilidade de tu não saber que está grávida, né, nos meses iniciais do que ter possibilidade de gêmeos. Porque a possibilidade de gêmeos não passa pelo útero, passa por quantos óvulos tem. Não é o formato do útero que determine, sim a quantidade de óvulos que foi liberado, tá? Então, na realidade, tem mais chance de tu não saber que tá grávida. Por quê? Porque tu vai, por exemplo, continuar menstruando normal, porque teu útero é subdividido, um lado, né, pode menstruar normal e o outro não, né? E aí tu achar que tá menstruada e não tá grávida, e depois tu começa a sentir reações que te fazem ver que tá grávida. Esse seria, no caso do útero de Delfo, a situação mais provável de acontecer, tá? O ser ou não ser gêmeo vai depender da condição. Para ser univitelino, normalmente ou no espermatozoide ou no óvulo, já vem carregado uma quantidade de hormônios para acontecer a divisão. E aí vai se dividir, tá? Esse que é o ponto primordial. Certo? Tranquilo? Mesmo? Então, essa é a ideia. Tá? Uh, olha, se for uma questão envolvendo alguma pergunta relacionada à biotecnologia ou reprodução assistida, sim. Se não, não. Porque o que acontece em termos de probabilidade? Vamos falar de probabilidade. Nascer 5 de forma natural é 0,000000000000000000001, tá? De forma assistida, mais. Hoje em dia, menos do que era no passado, porque antigamente, como nem sempre dá certo, era comum eles implantarem vários embriões para ver se pelo menos um dava certo, né? Hoje em dia já não se faz mais isso, tá? E aí, às vezes, todos davam, né? Ou vários dos que implantavam davam, né? Então, tem vários casos aí de pessoas com... Mas existe aquela que tem quíntuplos de forma natural? Sim. Mas é o 0,000, né? Uma quantidade de bilhões de pessoas, alguém vai ter, né? Tá? Esse que é o detalhe.
tá? Lembrando que a genética, ela é para todo mundo, né? Ela é igual, né? Não interessa a tua, onde tu nasceu, né? Qual é a tua religião, que a tua genética continua sendo a mesma, né? Tá? Esse que é o detalhe. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Bom, o que, que vai acontecer para aparecer para vocês? Eles vão pegar aqui, vão emendar, vão criar os filhos aqui, né? Parará, parará, parará. Aí, eles vão fazer casamento para alguns dos filhos, né? Que aqui vai ter, vou botar 4, bolinha, bolinha, quadradinho, bolinha. Esse aqui é filho de alguém, parará. Esse aqui vai casar lá, tá? Tudo bem? É isso que eles fazem. O que, que eles podem fazer para vocês? Numerar de forma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E te perguntar alguma coisa sobre algum dos indivíduos ou alguns deles. Tá? Ou eles podem fazer linha 1, geração 1, 2, 3, 4. Linha 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linha 3, 1, 2, 3, 4. Como se fosse batalha naval, né? H25, né? Ali. Linha 1, 4, 1, né? Usando números romanos. E te fazer as perguntas sobre isso. Na realidade, tu tem que fazer a sequência. Esse é o detalhe, tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer um esquema aqui como se fosse recessivo, tá? O pintado. Então, vou pintar aqui, vou pintar aqui, vou pintar aqui, tá? E vou pintar aqui, certo? A questão, ela pode dizer que os indivíduos pintados são dominantes ou recessivos. Se ela não disser, o que que tu vai procurar? Esse é um esquema. Aqui eu vou fazer outro, tá? Tu tem que procurar uma situação como essa ou uma como essa, tá? Isso é o que tu procura de cara que facilita a tua vida. Sempre que o filho for pintado e os dois pais não são pintados, o filho é o recessivo, que não tem como nascer um dominante de dois pais recessivos. Se o filho não é pintado, mas os dois pais são pintados, o filho é o recessivo, que não tem como nascer um dominante de dois recessivos. Se o pai é azinho, azinho, a mãe é azinho, azinho, não tem como nascer um filho azão, né? Tudo bem? Então, sempre que o filho tiver uma característica diferente dos dois pais, o filho é o recessivo. Então, o que que tu pode fazer já nesse seriadograma? Tu já marca, ó, azinho, 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 tá? E todo mundo que é branco, todo mundo tem pelo menos um azão, porque o azão é dominante. Ó, se esse é azinho, este pai mandou para o filho um azinho. Então ele tem que ter azinho. Essa mãe mandou um azinho para o filho. Lembra que sempre vem um do pai e um da. Sempre um do pai e um da mãe. Mandou o azinho para cá. Tá? Essa aqui, ó, tem uma filhazinha. Então, ela tem que ter azinho. Esse é azinho. Então, esse pai tem azão e azinho. Esses dois aqui, ó, o pai é azinho. Então ele tem azinho, e essa aqui tem azão e azinho. O que que eu não sei com certeza? Este eu não tenho certeza. Este, este, este e este. Eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu não tenho informação suficiente. Tudo bem? Tranquilo?
Tá. Posso fazer uma alteraçãozinha aqui rápida? Vou fazer uma alteraçãozinha aqui rápida. Vou pintar esse. Então, esse aqui vai ser azão azinho. Tudo bem? Viu como é fácil? Alterando? Não tem. Aí eu te pergunto, qual é a chance desse casal ter uma criança de olhos claros? Qual a chance de nascer um azinho daquele casal? Boa noite. Zero. Dois homens não têm menino, não têm filhos. Dois homens não têm filhos. Tá? Isso se chama de distrator, ou, em outra linguagem, pega ratão, né? Tudo que vai fazer para poder errar, né? Ele já estava aqui assim para mim, ó. Não, não, não. Tá? Porque é o distrator. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Por que eu faço essa sacanagem aqui? Por uma coisa bem simples. Vocês caem num automatismo querendo resolver da mesma forma. Por isso que acabam errando com essa genética, porque passam a achar que pintado é sempre recessivo. Vocês entram no automatismo. E aí se perde. E tu tem que analisar cada questão. Tranquilo? Sem problemas? Então, o que que tu tem que saber? Que as características estão, os cromossomos estão aos pares e os genes são formados por pares ali. E na hora de formar o gameta, tu separa. Por isso que quando tu forma a gameta, é um processo de meiose, para tu mandar metade e o outro mandar a outra metade. Se tu mandasse tudo que tu tem, e a mulher mandasse tudo que tem, o homem mandasse tudo que tem, vai ter o quê? O dobro, né? De genes, né? Ali, mais ou menos isso. O outro vai mandar mais o dobro. Então, a espécie cada vez está mudando do número de cromossomos, né? E de genes, né? E isso não acontece. É por isso que é meiose, para poder manter constante o número de cromossomos da espécie. Tranquilo? Então, a gente tem que estar sempre vendo determinadas coisas. Pessoal, jamais num esquema vai ter esta situação aqui e esta ao mesmo tempo no esquema. Ou tem uma, ou tem outra. Nessa situação, o pintado é recessivo, nessa situação, o pintado vai ser dominante. Como? Na realidade, é que o gene só tem um comportamento, né? Ou o gene é dominante, ou o gene é recessivo, né? Sim, sim. Tranquilo? Sem problemas? Esse que é o esquema. Pessoal, eu não vou falar de novo das ervilhas, né, ali do Mendel, mas nós temos o seguinte, Mendel estabeleceu um padrão de reprodução, tá? Mendel estabeleceu um padrão de reprodução. Ele chamou de geração P, geração paterna, os primeiros. E no esquema... Opa, desculpa. Aqui na frente? Não. No esquema de Mendel, a geração paterna era os puros, o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Então, para Mendel, na geração paterna, o indivíduo era azão e azinho. Tudo bem? Bom, se eu sou azão e azão, o que eu posso mandar para o meu filho? Se eu sou azinho, o que eu posso mandar para o meu filho? Então, F1
é a primeira filiação, ou a filiação inicial, tá? Todos os indivíduos da F1 seriam azão, azinho. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como o Mendel viu que cruzando azão, azão com azinho, azinho dava sempre azão, azinho, e esse azão, azinho era igual ao azão, azão, qual foi a curiosidade dele? Ele trabalhava com ervilha, né? É autofecundação. Esse é um dos motivos que ele escolheu ervilha. Porque ervilha é uma das poucas plantas que se autofecundam. Tá? Ela tem a autofecundação dela dentro dela. E aí, pessoal, se eu vou cruzar azãozinho, o cruzamento é esse aqui, né? Só que é o mesmo. Aqui ele obteve na F2 uma situação diferente, que eu já vou direto no quadrinho de Pinet, tá? No quadrinho de Pinet, mulher, homem. Pessoal, uma coisa que aqui tem que estar a parte masculina, aqui a parte feminina. Pode ser a masculina aqui e a feminina aqui? Sim, se o homem vem em cima, vem embaixo, a posição vocês escolhem, tá? Não importa. Mas de um lado tem que ser o homem, do outro tem que ser a mulher. Não pode ter gênero do homem aqui e aqui, porque senão eu vou cruzar o homem com ele mesmo e a mulher com ela mesma. Tudo bem? A gente não manda ou um ou outro? Então, ó, pessoal, essa mulher manda ou azão ou azinho. Esse homem manda ou azão ou azinho. Tranquilo? Isso são os tipos de espermatozoide e óvulo. Então, esse aqui é um dos tipos de óvulo que a mulher pode formar, e esse é outro tipo. Esse aqui é um dos tipos de espermatozoide que o homem pode formar, e esse é o outro tipo. E a quadrinho funciona na base do C. Se por um acaso esse fecundar esse, o filho vai ser assim. Mas se por um acaso este fecundar este, o filho vai ser assim. Mas se por um acaso este fecundar este, o filho vai ser assim. A gente sempre põe o azão na frente, tá? Se por um acaso este fecundar este, o filho é assim. E essas são as chances por gestação, tá? Por gestação. Na primeira gestação, quais são as chances? São essas. Na segunda, são essas. Na terceira, são essas. Na quarta, não é vai nascer um filho assim, um assim, um assim. Não. Essas são as chances. É como jogar dados. Quando tu joga um dado e tu tirou o número 6 e tu vai jogar o dado de novo, não saiu da probabilidade tirar o número 6 de novo. Né? Pode acontecer. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa. Certo? O que que acontece que as pessoas se enganam e se atrapalham na genética? Porque elas não sabem matemática. O problema é matemática. É assim, ó. Qual é a chance de nascer um filho recessivo na primeira gestação? Uma chance em 4. Qual é a chance de nascer um filho recessivo na segunda gestação? Uma chance em 4. Qual a chance de ter 2 filhos consecutivos, azinho? Uma em 16. Tá? Tudo bem? Não vou nem entrar no processo da matemática geral, eu vou ir pela lógica para tu entender por que é 1 em 16, depois eu falo qual é a matemática. Eu posso ter o primeiro filho azão e o segundo azinho. Tudo bem? Eu posso ter o primeiro filho azinho e o segundo azinho. Eu posso ter o terceiro filho azão, né? O primeiro azãozinho e o segundo assim. Mas pode nascer, já deu 4 opções de filho, né? Mas eu posso ter 2 desses.
Azão, azão e azão, azão. Eu posso ter dois desses. Azão, azinho, azão, azinho. Eu posso ter dois desses. Azão, azinho, azão, azinho. E eu posso ter azinho, 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 azinho. Mas eu posso ter o primeiro azão, azinho e o segundo azão, azão. Eu posso ter o primeiro azão. Se tu fizer todas as possibilidades, vão ser 16 possibilidades. Quantas vai ter azinho, azinho? Uma só. Uma em 16. Tudo bem? Tranquilo? Desculpa, o pessoal de casa não falou nada, não estava enxergando nada que eu falei. Daqui, pessoal, saem os números que eles querem saber. Quais são os números? Proporção fenotípica. Proporção de fenótipo. Se for escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, esse aqui é destro ou canhoto? Destro. Esse e esse. Também a proporção foi 3 destros para 1 canhoto. Muito complicado isso? É só contar, né? Tá? Minha proporção genotípica. Isso. 1 para 2 para 1. 1 azão, azão. 6 azão, azinho. 1 azinho, azinho. Por que eu separei? Porque quem é azão, azão não pode ter filho azinho, azinho. Mas quem é azão, azinho pode. Tá? Então, esse genótipo é diferente deste. Mas estes são iguais. E estes são iguais. Então, é 1 para 2 para 1. Passa, né? Probabilidade. Pessoal, é o número de vezes que acontece o que tu escolheu, tá? A tua opção, número de vezes que a tua opção aparece, dividido pelo total das possibilidades. Então, ó, a chance de nascer canhoto é 1 em 4. A chance de ser destro é 3 em 4. Fechou? Aí o que acontece? Toda vez que eu disser e, eu quero uma coisa, e outra. Eu quero que aconteça essas duas coisas, essa e essa. Eu multiplico a chance delas acontecerem separadas. Se eu quiser uma coisa ou outra, eu somo a chance delas acontecerem separadas. Tudo bem? Eu quero um menino canhoto. Ser canhoto, a gente já viu que é 1/4. Ser menino é 1/2. Então, eu multiplico e eu vou ter 1/8 de chance. Eu posso ter destro menino, destro menina, tá? Destro, canhoto menino, canhoto menina, só que eu tenho 3 para 1 aqui, né? Então, eu posso ter azão, azão, menino, azão, azinho, menino, azão, azinho, menina, azão... Todas as possibilidades. Tranquilo? Fala, querida. Claro, sem problemas. Não, a gente te acha. Tá?
É assim, ó. Toda uma vez que eu quiser uma coisa e outra, ou seja, eu quero que duas coisas independentes aconteçam juntas, eu multiplico a chance delas acontecerem separadas. Se eu quero que uma coisa ou outra aconteça, eu quero que dê ou isso ou aquilo. Aí eu somo as chances delas acontecerem. São separadas. Ó, farei um trabalho braçal. 1 minuto para eu preencher tudo aqui, tá? Nós vamos jogar um dado. Jogar dados. Um dado azul, um dado verde. Tudo bem? Eu quero o número 6 nos dois dados. Tá? Quantas vezes aparece o número 6 nos dois dados? Uma. O meu total de possibilidades é o quê? 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Então, eu tirar número 6 nos dois dados, então, 6 nos dois, deu 1 em 36. Fechou? Qual é a chance de tirar o número 6 em um dado? 1 em 6. Eu tirar o número 6 num outro dado? 1 em 6. Então, nos dois dados é 1 em 36. Ah, eu quero tirar o número 6 em um dos dados. Tá? O número 6 tem que aparecer em um ou no outro dado. Tá? Então, vamos lá. Ó, aqui apareceu o número 6 num dado. Aqui apareceu o número 6. 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 Mas aqui, 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 aqui e aqui também apareceu o número 6 em pelo menos um dos dados. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possibilidades. E 12 porque apareceu nos dois. Apareceu em um deles, em um deles, em um deles, em um deles, em um deles. 5 possibilidades. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? Porque eu tenho 6 nos dois dados. Bem? Qual é a chance de aparecer o número 6 num dado? 1 em 6. De aparecer no outro? 1 em 6. Como eu quero em um ou outro, soma. 1 sexto mais 1 sexto. Quanto é que dá? 2 sextos.
que isso é igual a 1/3. Tá, mas tu falou que era 12. 12 sobre 36, quanto é que dá? Hã? Dá 1/3. Ó! Tchê. Tá? Tá aí. Entendeu da onde vem a regra? Só que o que a gente faz? Se tu sabe a regra, tu poupa tempo de raciocínio para isso, entendeu? Porque tu já sabe que se eu quero uma coisa e outra, eu multiplico. Se eu quero uma coisa ou outra, eu somo para facilitar a vida. Foi? Sim. Tá? Eu estou olhando para ti, sempre que uma vez tu disse que tu não entendia de genética, tu, né, tô olhando para ti por causa disso, tá? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho que fazer isso. Outra coisa que a URGS gosta de botar, sempre que eu não tiver certeza de alguma coisa, eu tenho que botar a chance das coisas serem como eu preciso que sejam, porque eu não tenho certeza, tá? Então, vou usar um exemplo que eu já usei para vocês. Já deixa eu virar aqui, o pessoal de casa enxergar lá, senão não vai dar, tá? Olha só. Vou fazer um esqueminha. Minha avó, meu vô, meu pai, minha mãe, meu vô, minha avó. Do pai e da mãe, eu sou filho único. Tá? Tudo bem aqui? Minha avó tinha olhos azuis. Ela era azinhazinha. O meu vô era azão alguma coisa. Como meu pai nasceu de olho escuro, eu sei que meu pai é azão, azinho. Por quê? Porque ele não está pintado, ele ganhou o azão. E teve que ganhar o azinho da mãe. Minha mãe é azão. O vô era azão, minha avó era azão, pelo menos. Não sei o que tem. Por uma questão de observação, de observação, não existe ninguém na minha família, do lado de mãe, de olho claro. Sequer com um olho castanho mais claro. É tudo castanho, muito escuro. Então, eu vou dizer com uma quase que certeza absoluta que minha mãe é azão, azão. Tá? Eu sou azão alguma coisa, porque eu não sei se eu ganhei o azão do pai ou o azinho. E eu vou me botar me casando com uma mulher de olhos claros. Ok? Tranquilo? Ela eu sei que é azinho, azinho. E pergunto, qual a chance de eu ter um filho de olhos claros? Bom, para eu ter um filho de olhos claros, eu teria que ser azão, azinho. Se eu for azão, azão, eu não posso ter. Certo? Tá tudo bem até aqui? Então, eu vou fazer o quadrinho como se eu fosse azão, azinho. Tá? Então, vamos fazer o quadrinho aqui. Eu vou fazer o quadrinho e depois vou modificar, tá? Azão, azinho. E a mulher manda azinho ou azinho. Ela não tem outra opção, né? Então, ela é azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho. As possibilidades dos nossos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa linha não está exatamente igual a essa? Por quê? Porque ele só pode mandar azinho. Então, se eu quiser, para sempre ter uma linha de raciocínio, e escrever duas vezes, eu posso e não está errado. Mas eu não preciso. Tá? Porque é duas vezes a mesma coisa, né? Vai ser 1/2 ou 2/4, que é 1/2. É igual.
Certo? Fechou até aí? Então, a chance de eu ter um filho aqui é 1/2. Mas eu tenho certeza que eu sou azãozinho? Não. Tá? Não. Então, eu tenho que descobrir qual é a chance de ser azãozinho. Meu pai é azão, azinho. Vou escrever uma vez só, tá? A mãe, azão, porque o outro aqui seria igual, certo? Seria outro azão. Então, azão, 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 azinho. Então, a chance de eu ter um filho de olhos claros com essa mulher, eu tenho que multiplicar por 1/2. Porque é a chance de eu ter azão, azinho, que é o que precisa. Não, 1/4. 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Tá? Tudo bem? Mas eu quero que esse filho seja uma menina. Então, multiplica por 1/2. 8. Isso, é sempre multiplicação, não é soma. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Essa mulher loira é a Ana Hickman. Multiplica por 0, porque ela não vai dar para mim. Tá? Tranquilo? Então, pessoal, essa é a questão aqui toda, tá? Tudo que eu precisar saber, eu tenho que fazer. Outra coisa, tá? Posso fazer uma modificação aqui para vocês entenderem? Vou dizer que a minha mãe era azãozinho. Tudo bem? Qual a chance de eu ter olho azul? Qual a chance de eu ter olho azul? Nenhuma, eu já nasci e não é azul. Então, já está aqui, ó, dizendo que o meu olho não é azul. Então, se eu quisesse saber aqui, ó, a minha chance, que eu mudei, tá? O sistema. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu for azãozinho e ela, a mulher azinha aqui, a chance de ser azãozinho é 1/2. Só que eu de ser azãozinho agora, mudou minha chance. Meu pai é azãozinho, minha mãe é azãozinho, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O que acontece aqui, pessoal? Essa chance para mim não existe. Eu já nasci e não tenho essa característica. A minha chance de azão, azinho é 2/3. Eu tenho que multiplicar por 2/3. 2/6 ou 1/3. Deu para entender? Tranquilo? Eu sempre tenho. Por isso que a gente não pode entrar no automatismo, né? Tem que ler para ver qual é a situação. Tudo que eu não tiver certeza tem que fazer parte do cálculo. Porque eu não tenho certeza. Então é uma probabilidade, né? Não é um cálculo de probabilidades? Claro, querida, sempre assim, tá? Ó, eu passei o meu pai, que era azãozinho, e minha mãe para azãozinho, certo? Então, o cruzamento do meu pai com a minha mãe dão essas possibilidades aqui. Meu pai e minha mãe poderiam ter um filho de olho azul, mas eu nasci de olho castanho. Eu estou aqui, ó. Estou vivo. Abatumei, mas estou vivo. Tá? Tranquilo? O que acontece aqui? Na hora de eu acasalar, eu preciso ser azãozinho para ter um filho de olho azul com essa senhora aqui. Certo? O que acontece? Faço o quadrinho da 1/6. Até que foi? Bom, mas qual é a chance de eu ser azãozinho? Vou para o quadro da minha mãe e do meu pai. Essa chance aqui, ó, não existe para mim, porque eu já nasci e não tenho olho azul.
Então, o que que me sobra de possibilidades? Azão, 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 azinho e azão, azinho. O azão, azinho aparece 2 vezes em 3 possibilidades. Então, a chance de eu ser azão, azinho é 2/3. Então, na hora de calcular a chance de eu ter um filho com essa senhora de olhos claros, eu tenho que fazer 1/2 vezes os 2/3. Até aumentou minha chance um pouco aqui, né? O que tu chama de trás para frente, da frente para trás? Se eu tiver filho, sim, mas aí o meu filho, se tu partir do pressuposto que o meu filho já nasceu, tu já sabe como eu sou, não existe dúvida. Agora, eu quero ter um filho, eu não tenho esse filho ainda. Tá. Na real, dá no mesmo. O que que acontece? Eu quero ter um filho de olho azul. Ela já é azinho, azinho. O que que eu preciso ser? Azão, azinho. E o que que eu tenho? Não tenho filho nenhum com ela ainda. Não, tenho, né? Não sei. O que que eu tenho que saber para ter certeza que eu sou azão, azinho? Como eram meus pais. Então, eu estou voltando, né? Então, fiz o quadro dos meus pais para saber como eu sou. Mas eu já sei que eu não sou assim. E aí eu faço o cálculo da probabilidade. Sempre a informação ou vem do teu pai ou vem do teu filho. Se tu não tem filho, tu tem que buscar no pai e na mãe, né? Tá? Se tu tem um filho, tu pode pegar do filho a informação. Tá? Então lá no, se um dos nossos 15 filhos, meu e da Jéssica aqui, né, tivesse tido olhos azuis, eu saberia que tanto eu quanto ela teria o gene para olho azul. Agora, se nós não temos filhos ainda, vamos ter, que não temos, né? Que tem que vir de pai e de mãe para saber quais são as chances. Tá? É sempre, vai. Por isso que é um heredograma, uma genealogia, a passagem dos genes, né? O que que acontece para a gente ter essa noção. Fala, querida. Na realidade, pessoal, a gente usa cor do olho porque tem mais interesse do que dobrar e não dobrar a língua. Tem mais interesse que o lóbulo da orelha, né? Porque por uma questão cultural a gente valoriza mais os olhos claros que os olhos escuros, tá? Tranquilo? Uma questão cultural, valoriza mais, tá? Embora eu prefiro dizer que não importa a cor do olho, o que importa é o olhar, tá? É como te olha, né? O olhar é que é o mais importante, não a cor, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, não é um par só, são 4. A, B, C e D. Então, se todos forem dominantes, é um castanho bem escuro. Se um deles, do azão, né, não for dominante, em qualquer um deles, não importa qual, vai ser um castanho um pouquinho mais claro. Se mais um dos 8 que se formam, né, porque pensa aqui, né? Deixa eu botar aqui, né? Pensa aqui, ó. Ó, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão. Todos independentes, os efeitos se somam, tá? Se todos são assim, é um olho bem escuro, castanho que a gente chama de preto, tá? Se um deles, não importa qual, um deles, um sozinho, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, for recessivo, já é um castanho um pouquinho mais claro. Dois deles recessivos, castanho um pouquinho mais claro. 3, cor de mel. 4 recessivos, está meio a meio, olho verde. E por isso que um olho verde, dependendo do dia, ele pode ficar puxando mais para o castanho, dependendo do dia, ele puxa um pouco mais para a cor azul. Tá? Que é o olho verde. 3 é o azul violeta, aquele que a gente chama. 3, 3
5 recessivos, né? É o azul violeta. 6 recessivos é um azul escuro. 7 recessivos é o azul médio. 8 recessivos é o azul bem clarinho. Tá? Muda. E aqui é uma herança quantitativa e não qualitativa. É por quantidade. Certo, pessoal? Tranquilinho? Eu vou parar por aqui antes que a cabeça de vocês exploda. Tá? Próxima aula a gente continua aqui.